departamento infantil, pelo departamento de juniores, pelos jovens, que têm feito transmissões para os departamentos, para que eles sejam cuidados pelo Senhor. São instrumentos de Deus, somos instrumentos de Deus. A igreja do Senhor é o instrumento de Deus para propagar o reino dele para o mundo. Então, nessa noite, se pergunte: o que eu posso fazer? O que eu, da minha casa, posso fazer no reino de Deus? Como eu posso ser um instrumento do Senhor? E tenho certeza que tem sido. Tenho certeza de que Deus tem nos usado para propagar o reino dele, para cuidar de pessoas, para amar pessoas. Essa equipe de transmissão é um pouquinho disso. Isso é muito forte. O que Deus tem feito, não só pela Igreja Batista Alvorada, mas as outras igrejas que têm transmitido cultos, têm transmitido orações, estudos da palavra. O Senhor tem falado profundamente aos lares, tem falado a pessoas que nunca tinham ido a uma igreja, e nas suas casas têm sido atingidas, têm sido alcançadas pela palavra de Deus. Ore por nós, ore pela igreja do Senhor, e que Ele continue falando ao seu coração, que Ele continue falando ao nosso coração. Abra sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, tem como subtítulo: Jesus ora no Monte das Oliveiras. Jesus está no Getsemane, ele acaba de cear a Páscoa com os seus discípulos, e Judas já havia tramado com os líderes, com os mestres da lei, e esperava uma ocasião para entregar Jesus. Ele já esperava uma ocasião oportuna para prender Jesus, para crucificar Jesus. Temos a plena consciência de que o Cristo se entregou. Nosso Senhor se deu por nós. Antes da fundação do mundo, já estava no plano de Deus. Agradou a Deus moê-lo para a salvação dos seus, para a salvação de todo aquele que crê no Senhor. Lucas 22, a partir do verso 39, e diz assim a palavra do Senhor: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Verso 46. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Este é um dos momentos de maior agonia e sofrimento de Jesus. Ele está para entregar sua vida em resgate de muitos. Porém, mesmo neste momento, sobremaneira difícil, como mestre dos mestres, que é, ele ensina aos seus discípulos, também a nós hoje, algumas lições. O verso 39 diz: como de costume. A.W. Tozer escreveu: retire-se do mundo todo dia para um lugar privado, ainda que este lugar seja apenas o quarto. Permaneça aí até que os ruídos internos acabem no seu coração e o descanso da presença de Deus o envolva. De fato,
não oramos como deveríamos, ouvimos muitas vozes, falamos demais, mas pouco nos achegamos ao Pai. O Senhor nos chama à oração, como de costume. Aquela não era a primeira vez que Jesus ia ao Getsemane. Aquela não era a primeira vez que Jesus ia com os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Diz Lucas que era costume de Jesus. Era costume de Jesus se chegar a Deus à parte, retirado. E muitas das vezes no seu ministério, Jesus se retirou para orar. Muitas das vezes Jesus parou tudo para estar a sós com o Pai. E assim deve ser, irmãos, a nossa vida. Não com orações esporádicas, não com orações esparsas, mas uma vida de oração. Uma vida que tenha consciência de que está diante de Deus em todos os momentos. Quer eles momentos de festa, quer eles momentos agradáveis ou momentos desagradáveis. Quando temos que tomar decisões difíceis, quando temos que fazer escolhas difíceis, quando temos que encarar momentos difíceis, que o nosso primeiro rompante, nossa primeira iniciativa, que a inclinação do nosso coração no Espírito de Deus, seja nos retirarmos como Jesus fazia, como Jesus fez, e buscar a orientação, o consolo, a direção que vem do Pai. Temos ouvido, irmãos, muitas vozes. Ligamos a televisão e todos têm opiniões para dar, direcionamentos para dar. Mas só o Senhor Deus, Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, que ama você, que cuida de nós, tem a direção correta. Só a palavra de Deus tem a direção correta para nós. E se somos de Deus, se somos igreja do Senhor, é a Ele que primeiro devemos recorrer. É a Ele primeiro que devemos ouvir. E é isso que Jesus fazia. Ele buscava o Pai. Por isso, passe mais momentos com Deus. Passemos nós mais momentos com Deus. Retire tempo, separe tempo para estar a sós com o Senhor, para ouvir a sua voz, para ser consolado, edificado, confortado, corrigido, direcionado nesses tempos difíceis que temos vivido. Esse era um momento muito difícil de Jesus. Esse era um momento muito difícil para os discípulos. E o que ele fez foi buscar o Senhor. Foi estar no Monte das Oliveiras, na propriedade de um amigo dele. E muitas das vezes ele fazia isso, não só nos montes, mas no deserto. Buscava o Senhor. Busque ao Senhor. Filipenses 4,6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, veja, irmãos, em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Oração, súplica e ação de graça. Não é para cobrar de Deus, não é para colocar Deus contra a parede, nem exigir dele, mas com ações de graças, olhando para trás e vendo a fidelidade e o cuidado dele. E se ele cuidou de mim e de você lá, cuida agora e cuidará depois. Ora, Senhor, não andemos nós ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Lembre do que o Senhor tem feito. Apresentem seus pedidos, nossos pedidos a Deus. O verso 40, a expressão de Lucas é: para que não entreis em tentação. Lucas, nesse texto, ele chama a atenção para a humanidade de Jesus, que sofre como nós, que passou muitos momentos difíceis como nós, e também chama a atenção para a fraqueza dos discípulos, para a fraqueza nossa, e o quanto nós dependemos de Deus, para que não entreis em tentação. Orem para que não entrem em tentação, disse Jesus. Nossa alma anseia por Deus, quer buscar a Deus. Nossa intenção é andar cheios do Espírito. Todavia, nossa natureza pecaminosa nos joga na tristeza, no desespero, na tentação, irmãos, de achar que estamos sós, que o Senhor não nos ouve, ou de que Ele não é soberano. Até para vigiarmos
dependemos da ação do Espírito sobre nós. E na oração somos fortalecidos, consolados, ouvimos a Deus e vemos sua vontade e o agir na nossa vida. Até nesses momentos, irmãos, de profunda dificuldade, de profunda agonia, Jesus intensifica a sua oração. Nossa carne é fraca, porque embora tenhamos boa intenção, embora nossa alma busque o Senhor, nós queiramos estar perto de Deus, a nossa natureza pecaminosa nos puxa para baixo, nos puxa para o desespero, para a desesperança. Os discípulos estavam assim, e nós também podemos ficar assim, se não buscarmos ao Senhor. Estamos sujeitos a isso. Ai de nós se não for a intercessão do Espírito, ai de nós se não for o Senhor a nos fortalecer. Na nossa natureza nós podemos cair no desespero, diante das notícias que temos ouvido, diante das projeções e de mortes que temos acompanhado diante desta pandemia. A nossa natureza humana tende a desesperar. A nossa natureza humana tende a cair na tentação de achar que Deus não está no controle, de achar que isso é demais para Deus, que isso é demais para os céus, e não é. O Senhor é soberano e nada pode impedir o seu agir. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Por isso, não deixe que sua fé esteja jogada no desespero, mas clame ao Senhor, para que Ele te faça lembrar do quanto Ele é fiel. Olhe para a palavra dEle, olhe para o povo de Israel, olhe para os homens e mulheres de Deus que foram consolados, confortados e cheios de esperança. Olhe para a sua própria vida, o quanto Deus tem cuidado de você. Os versos 41 e 42, disse Jesus em oração no Getsêmani: afasta de mim esse cálice. Isaías 51, 17 diz: desperte, desperte-se, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. Deus é soberano sobre nossos pedidos, sonhos, desejos e angústias. Ele sabe o que é melhor para nós, e o melhor para nós é glorificar o nome dEle, é andar com Ele, é viver no centro da vontade dEle. Jesus pede na oração que Deus que afaste dele o cálice, mas que seja feita a vontade de Deus. Essa, irmãos, deve ser a nossa oração, com a plena consciência de que Deus é soberano. É Ele quem diz quando basta. A última palavra é dEle, não é minha e não a sua. A palavra de Deus nos incentiva a orar, nos incentiva a colocar nossos desejos, planos e sonhos diante do Senhor. Não é pecado, Ele é nosso Pai, Ele é nosso Deus. Ele gosta de ouvir nossa voz. Ele ama cuidar de nós. Porém, Ele é soberano e sabe o que é melhor. Às vezes o melhor dEle é um não para nós, é um espera. Às vezes o melhor deles para nós é outro direcionamento. Nós esperávamos de uma forma e Ele nos direciona de outra. Respeitemos isso. Esperemos o tempo do Senhor. O maior sofrimento de Jesus não eram os pregos, os açoites, a traição, a lança, mas sim o afastamento de Deus por Ele. Jesus levou sobre si a culpa dos nossos pecados, mesmo sendo inocente, e isso voluntariamente e de bom grado. Não se permita se afastar de Deus por nada. Contra o pecado, faça da tentação, abandone a frieza e a indiferença. Quantas vezes nós, irmãos, deixamos com que coisas mínimas nos afastem do Senhor? Às vezes, por causa do nosso orgulho,
por causa da nossa soberba, às vezes por questões de razão, nós perdemos a comunhão com o Senhor, nos afastamos do Senhor. Ele nunca se afasta de nós, mas por causa dos nossos pecados, vamos nos afastando dEle. Esse cálice de Jesus é muito mais do que os sofrimentos que nós sabemos. Esse cálice de Jesus é o cálice da ira de Deus, que naquele momento se afastaria dele, Jesus, por mim e por sua causa, porque naquele momento ele levaria sobre si a culpa dos nossos pecados. É desse cálice que Jesus está falando. Jesus está dizendo: Senhor, eu amo tanto a tua presença, isso nunca aconteceu entre nós. Eu não quero ficar longe de ti, ó Pai. Eu não quero ficar longe de ti, ó Deus, mas seja feita a tua vontade. E agradou ao Senhor moê-lo para a salvação daqueles que creem. Ame a presença do Senhor. Não deixe que o orgulho leve isso. Não deixe que ter razão leve isso. Não deixe que o pecado leve isso. Mas se tiver que levar prejuízo por causa do Evangelho, leve. Mas se tiver que dizer não por causa de Deus, diga. Não negocie com o pecado, arrase com o pecado na sua vida, na nossa vida. Não dê lugar, ame a presença do Senhor. Não dê lugar à tentação, não dê lugar à incredulidade, não dê lugar à desesperança, não dê lugar à voz de Satanás, não dê lugar às vozes que te afastam de Deus, aos conselhos que te afastam de Deus. Por mais que pareçam bons a primeiro momento, são péssimos porque nos afastam do Senhor. João capítulo 15, versículos 7 e 8 diz: se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, será feito, e será feito. Não é um pedido caprichoso, mas é porque o Senhor habita em nós, e porque nós estamos casados com a vontade dEle na sua palavra, Ele nos ouvirá. O versículo 44, Deus nunca nos abandona. Os discípulos dormiam, mas Jesus era consolado. Você não está sozinho. Está registrado isso no verso 43, que enquanto ele orava, o anjo o fortalecia. Deus enviou o anjo para fortalecer Jesus. Os discípulos estavam dormindo. Os discípulos de tristeza, pesados, adormeciam. Mas Jesus era cuidado por Deus. Deus envia um anjo para cuidar de Jesus. Não pense que você está sozinho. Você que nos acompanha nessa transmissão aí da sua casa, seus parentes gostariam muito de estar com você, talvez seu filho, seu neto, mas há momentos que não, isso não é possível, não está sendo agora possível. Mas não pense que você está sozinho, porque Deus está cuidando de você. O Senhor envia consolo e conforto. Sua graça é maravilhosa. O verso 44 diz que ele ainda orou mais intensamente. Temos a tendência de diminuir a intensidade da oração quando o problema se agiganta. Mas Jesus nos ensina que essa é a hora de maior empenho. Quanto mais a agonia tomava Jesus, quanto mais a dor e o sofrimento arrebentavam o seu coração, mais intensamente orava. Veja que Lucas ele aumenta, ele diz ainda mais intensamente. Ainda mais intensamente, é superlativo, é maior, é mais profundo. Não é a hora de parar. Igreja do Senhor, ore mais. Se os números de mortos estão aumentando, ore mais. Se mais municípios foram atingidos, ore mais. Oremos mais ao Senhor, ore mais intensamente. Porque o Senhor tem edificado a nossa fé. O Senhor tem nos consolado. O Senhor não tem deixado só. E Ele vai enviar provisão no tempo dEle. Assim, irmãos, cremos e temos visto que o Senhor tem agido em nosso meio, agiu na história, age agora e agirá amanhã. Concluindo, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, quando Jesus levanta da oração e encontra seus discípulos dominados pela tristeza, dormindo, e repete que eles devem orar para que não entrem em tentação. Na importância da lição, ele repete porque é importante. Eles devem orar. Jesus é o nosso maior modelo de vida de oração. Hebreus, capítulo 4, do verso 14
ao 16, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, Igreja do Senhor, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Capítulo 5, verso 7 diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Não abramos mão, não sejamos negligentes a esse meio de graça, a essa disciplina espiritual, essa intimidade com o Pai em Cristo, chamada oração. Vamos orar? Eu convido você a se juntar conosco, a unir a sua fé com a nossa e orarmos pelo nosso Estado, orarmos pelo nosso país, orarmos pelo mundo, para que Deus, no devido tempo, no tempo do Senhor, Ele pode fazer isso o tempo que Ele quiser, acabar com esse mal. Oremos. Senhor, louvado seja o Teu nome, que a Tua palavra chegue aos corações, que o Teu Espírito abra nossos olhos, nossos ouvidos, para que nos acheguemos a Ti cada vez mais em oração. E nesse momento, Pai, a Tua igreja se une para clamar a Ti pelo estado do Rio de Janeiro, para orar a Ti pelos municípios afetados, para orar a Ti pelas pessoas que estão infectadas, que estão doentes, que estão internadas, orar pelos parentes que perderam seus entes queridos, orar, Senhor, pela nossa nação, orar, ó Deus, pelo mundo. O Senhor pode dissipar esse mal, o Senhor pode acabar com esse mal, e nós, em nome de Jesus, intercedemos. Contudo, seja feita a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Cuida da Tua igreja. Muito obrigado pela Tua fidelidade. Oramos assim, em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós queremos agradecer você que tem nos acompanhado, você que tem louvado o nome do Senhor conosco. A nossa tentativa sempre tem sido de fazer o melhor para o reino do Senhor, para que você seja lembrado que você pertence a uma igreja, para que você receba uma palavra, para que você, que está nesse tempo de quarentena aí, perceba que você faz parte de um corpo, que tem pessoas orando por você. Deus abençoe a vida do nosso irmão Vladimir, uma palavra abençoada. Agora nós temos a oportunidade de ouvir e depois ouvir de novo, porque a mensagem tem ficado no Facebook da igreja, depois a gente coloca também no nosso canal do YouTube, então você pode assistir pelo Facebook ou após o culto, geralmente na mesma noite, a gente já coloca no YouTube, você pode assistir lá, né, compartilhar, se a palavra te tocou, compartilhar com algum parente, algum amigo, e esse tem sido o nosso desejo, né, expandir o reino de Deus, proclamar o evangelho do Senhor, que a presença do Senhor tome o seu lar nessa noite, que o Espírito Santo de vida, Ele possa estar enchendo o seu coração, que nenhum medo seja maior do que a sua fé, que nenhum temor, ele seja mais impactante do que aquilo que Deus quer tratar com você. Nós iremos orar mais uma vez nessa noite. Às quartas-feiras nós temos feito isso, nós encerramos cantando um louvor. Então nós vamos orar ao Senhor nessa hora e logo depois nós estaremos cantando uma canção e a canção vai ser a última parte desse culto e você vai poder estar cantando aí o amor do Senhor na sua casa, o tanto que Ele te ama, o tanto que Ele se importa com você. Nessa hora eu quero orar, né, agradecendo a Deus pelo que nós vivemos aqui, mas unindo também a nossa fé. Alguns irmãos colocaram ali, a irmã Zuleika colocou pedido de oração, a irmã Alessandra está com a mãe enferma, a irmã Lígia está com a mãe enferma, né? Outras enfermidades, né? Que não o coronavírus, mas, amados, nós precisamos unir a nossa fé, clamar ao Senhor, crendo que do alto dos céus Ele derramará poder sobre nós.
Se há poder, se há algum poder que pode dissipar todas as coisas, esse poder é o poder do Senhor. E como é que nós fazemos, amados irmãos? Nós clamamos, nós nos prostramos, nós nos humilhamos diante do Senhor, crendo que Ele vai abrir as portas do céu e abençoar o seu povo. Então nós vamos orar e nessa hora eu convido você a, na sua oração aí no seu lar, você dizer o nome desse ente querido, desse amigo que você tem orado. A irmã Pauloana pediu, né, nos comentários pela Diana que está internada, nós iremos orar por ela. E se você tem mais algum pedido de oração, você coloca aí nos comentários que depois do culto, né, nós vamos estar orando, né, sobre esses pedidos. Mas vamos unir a nossa fé, curva a sua cabeça nessa hora. Já convido a equipe de cântico para já vir andando aqui para cima, porque nós vamos clamar ao Senhor e logo depois encerrar essa celebração cantando uma canção muito bonita. Então feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela tua doce presença, Senhor, que habita no meio dos louvores. Nós cremos, ó Deus, que enquanto nós louvamos, ó Pai, o mal se dissipa. Nós cremos, ó Pai, que enquanto a tua palavra é expressa, Senhor, a tua palavra é explicada, ó Pai, as obras do mal vão sendo destruídas. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos nessa noite para que o Senhor abra os céus e derrame poder sobre a terra. Senhor, em nome de Jesus, há amigos nossos enfermos. Senhor, há amigos nossos, ó Pai, amedrontados por um diagnóstico. Mas nessa hora, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus. Clamamos ao Deus da cura, que abre os céus e muda a natureza das coisas. Clamamos ao Deus Todo-Poderoso, que nada nessa terra tem poder de deter. Em nome de Jesus, visita os hospitalizados nessa noite. Visita, Deus, as pessoas que estão em casa, Deus, esperando um diagnóstico. Senhor, em nome de Jesus, libera milagre do céu na vida da irmã, mãe da irmã Alessandra. Derrama milagre do céu, ó Pai, na mãe da irmã Lígia. Senhor, derrama milagre no céu na amiga da irmã Zuleika. Derrama milagre e força do céu na amiga da irmã Pauloana. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos recorrer a nenhuma outra coisa, Senhor. Nós queremos recorrer ao Senhor. Pai amado, nós vamos ao médico, tomamos o medicamento, mas a nossa fé está no Senhor. Por isso, Senhor, responde a fé do teu povo. O seu povo tem se prostrado, o teu povo tem jejuado, o teu povo tem orado, ó Deus. Nós queremos ver o teu poder sobre a terra. Venha sobre nós, enche o coração do teu povo de coragem, Senhor, de perseverança. Assim como o teu filho Vladimir falou nessa hora, que tenhamos, ó Pai, a coragem de filhos teus, ó Pai. Que tenham, ó Deus, a ousadia, Senhor, de ser corretos, a ousadia de continuar a jornada, porque sabe que está sendo cuidado pelo Senhor. Em nome de Jesus, sustenta os teus filhos, ó Pai, em todas as ordens, na ordem material, ó Deus, na ordem emocional, na ordem espiritual. Chama a tua igreja aos teus pés nesse tempo. Senhor, nós clamamos ao Senhor, porque sabemos que, ó Deus, de ti vem resposta, que tu socorre o aflito, ó Pai, que tu levanta o caído. Por isso, Senhor, nosso coração está totalmente diante do Senhor nessa noite. Abençoa a Igreja Batista Alvorada, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, estamos aqui, ó Deus, para cuidar do teu povo, para ser, ó Deus, referencial nesse lugar, para expandir o teu reino. Senhor, seja conosco. Senhor, toma os nossos lábios, ó Pai, toma o nosso entendimento. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor, porque nós amamos o Senhor e só nos interessa fazer a tua vontade. Obrigado por todos os teus filhos que vieram aqui, ó Deus, preparar essa transmissão. Obrigado, ó Deus, pela palavra do teu filho Vladimir. Obrigado por cada filho e filha teu que está ouvindo nessa hora. Ó Deus, invada cada casa, Senhor, com a sua presença. Ó Deus, que esse restante de semana seja diferente, ó Deus, porque nós estamos buscando a tua face. É isso que colocamos diante do Senhor, crendo, ó Pai, que tu tão maravilhoso vai nos escutar. Perdoa, Senhor, nossos pecados, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.